Mano, quem é que tava louco pra ver o evento de Good Valley que finalmente foi revelado dentro de One Piece? Só um adendo, não foi tão detalhado como a gente queria, mas tá valendo. Já sabemos da história do Kuma, que foi muito sofrida, que eu vou deixar um card aqui em cima mostrando um pouco dela, sendo escravizado, perdendo seu pai, até mesmo sua mãe, e o seu pai ainda dando esperanças de que o Nika um dia o iria salvar, afirmando que o Kuma é forte, ele pode enfrentar esses desafios em sua vida, só que era bem barra pesada pra uma criança, né? Até que diante de seus olhos, no evento de Good Valley, Kuma se encontra com Ivankov, dizendo: eu escolho a vida, e vocês, o que me dizem? Basicamente as pessoas que estavam dentro do reino de Good Valley e também os escravos eram caçados, como se fosse um jogo esportivo dos Tenryubitos. Essas pessoas que tinham essas marcas em suas costas valiam 10 mil pontos. E ele ainda afirma que qualquer abate com um só golpe concede um bônus de excelência, cara. E no final de tudo ainda tinha prêmios por conta da vida de outras pessoas. Garlin diz que não vai perder para ninguém, principalmente para esses outros que são considerados crianças na imagem dele. Essa mina diz que ela que vai receber o troféu, né? Antes de começar, os Tenryubito já estavam acertando todo mundo. Olha que sacanagem, mano. O Sun Saturn olhando como realmente fosse um tipo de diversão esse tipo de acontecimento, cara. Os escravos até falam que somos seres humanos iguais a vocês e vocês tratam a gente como brinquedos. Mas diante desse caos, o Ivankov ainda estava com esperança de realizar a sua operação. E que, claro, para todos terem coragem do que irão enfrentar à frente. Esse Tenryubito diz o seguinte, que a caçada vai começar daqui 1 hora e que tem 200 nobres caçando e todo mundo tem que sair correndo. Só que agora no QG da marinha tá um marinheiro dizendo para o Garp ir correndo para Good Valley. O Garp até diz, mas o que eu vou fazer nesse fim de mundo? Ele fala que não pode explicar no momento, mas que claro ele tem que ir lá. Garp diz, é a excursãozinha dos Tenryubito, se for isso nem me chama, já falei pra não mexer com eles. E o Garp tava numa piscina cheia de mulher gostosa, ele aproveitou muito bem a sua vida. Só que o que faz o Garp todo relaxadão lá se interessar em ir para esse evento de Good Valley é porque o Gold Roger se envolveria. Ele até disse, era só ter avisado que eu iria antes. Então o Tenryubito já começa. Então pessoal, vamos começar. E atira uma flecha, mas em quem ele atira exatamente? No bucaneiro do Kuma. Kuma sente a dor, só que ele não fala nada, já tá acostumado a sofrer, né? E o Ivankov diz para todo mundo olhar para o mar. Ivankov diz que nunca viu uma ilha ser cercada por tantos navios da marinha. Então está óbvio que ninguém vai sair desta ilha. E que toda essa crueldade sendo jogada nas costas de cada um não vai passar nada menos do que uma coisa que será apagada da história. E que, claro, todo mundo vai estar morto em 3 semanas. O que é triste é que um escravo diz, se sobrevivermos essas 3 semanas, acho que a gente vai ficar bem. Ivankov diz que não, porque todas as competições anteriores, nenhum saiu vivo. E eles deram essas esperanças porque se você tiver esperança, você vai tentar fugir para sobreviver. Uma eterna crueldade, não é? Enquanto isso, São Garlin já tinha feito mais de 100 mil pontos matando várias pessoas. É que eu não acompanho o mangá, mas esse daqui deve ser o tal do Shanks, não é, pessoal? Assim chega o Homem-Peixe e tira as correntes do Ivankov. E ele fala, nossa, que baita mandíbula você tem. Ainda mais os Homens-Peixe, que são considerados escórias da sociedade. Ele diz, nossa, eu nunca recebi um elogio, muito obrigado. Então o Ivankov chega na Dini e pergunta, como está? Dini diz que tem certeza que a marinha e os piratas receberam a mensagem, mas nem sequer tomaram qualquer medida. Então foi a Dini que vazou a informação. As pessoas perguntam o que a Dini está fazendo. Ela diz que está manipulando informações e afirma que vai ser os prêmios que vão fazer eles saírem de lá. Um desses prêmios é a fruta do Kaido e o outro a fruta da pata. Ivankov gostou das informações e fala, agora sim a gente vai conseguir fugir desse jogo. O escravo comenta que isso é impossível porque os prêmios estão no centro da ilha e antes deles chegarem lá vão ser mortos. Só que a Dini afirma que ela é uma profissional em roubos, escutas telefônicas e transmissões e que foi ela que vazou essas informações 2 semanas atrás. Só que ela fala que isso não é suficiente, que de um de nós precisa atrair a atenção de um dos Tenryubitos, como o Iska. O Kuma relutante pensando, mas pensando sobre a vida também, ele mesmo se oferece e fala, eu farei isso, dizendo que como ele é grande, acha que pode sobreviver por mais tempo do que os outros. E além disso, não quer ver mais ninguém morrer. O que esse garoto passou é de ficar triste mesmo. Ivankov fica todo animadaço e diz, é isso mesmo, agora sim eu não vou deixar ninguém matar você, Kuma. Ele só balança a cabeça feliz e olha os piratas Rocks chegando. Mas não só eles, mas também vários navios chegando um atrás do outro. Então o marinheiro já disse para atacar eles. E Rock Dishback só diz o seguinte, não adianta marinha. E para todo mundo sair do barco. Barba Branca só diz, desde quando eu me tornei o seu subordinado, Rocks? E Stas fala, nossa, até você, Newgate. Gloriosa ouve e chama a Stas de idiota. A Stas devolve e também diz que ela também é. E logo em seguida
aparece o Chique, que perdeu pro Luffy com a segunda marcha em seu filme não canônico, dizendo: o tesouro fica com quem achar, não é? Então a Big Mom pula do navio e fala: que história é essa? Eu quero as duas frutas. Kaido comenta: mas essas frutas seriam inúteis para você, Big Mom. Ele chama de Linley, né? Mas a gente conhece como Big Mom. Aqui é muito engraçado porque o pessoal começa a discutir porque o Barba Branca meio que tenta ser o líder de todo mundo aqui. Mas não, ele não é nada, né? Quem é o Rock de T-Back, né? O marinheiro fala: nossa, tem vários piratas chegando de tudo quanto é lado. E o carinha da ligação confirma: como eles souberam disso? É confidencial. E claro, a atração principal, o Gold Roger chegando, falando para todos depois desse salto glamorioso, dizendo que eles não sabem como ele se sentiu esse ano todo. Então o Rayleigh confirma: essa vai ser da boas. Então Gold Roger diz: vamos lá, cambada. Son Garlin diz para todos os soldados serem reunidos para proteger os Tenryubitos. E de verdade, essas duas imagens merecem wallpaper. E Ivankov já percebe a situação e diz para o Kuma que tem que pegar os prêmios antes deles. E mano, quem não se arrepia com essa cena não tem mais vida. Exatamente, o Garp chegando dizendo: aonde você está, Rogério? E a Marinha já se sente salva só por conta do Garp ter chegado. Enquanto isso está o Kuma e Ivankov roubando os prêmios e tentando achar um lugar seguro. Até que o Kuma, ele abre e vê que realmente aquilo é uma fruta do diabo. O Ivankov diz que não sabe qual que é, mas vamos logo comê-la. Só que a Big Mom, a Linley, né? Ela já chega em cima dos dois e já arregaça o cabeção do Ivankov e a fruta do Kaido, ó, jogada pra cima. O Kuma fica muito mal nessa situação, sem saber o que fazer neste momento, né? Porque está perto da Linley. E o Ivankov já pula em cima da perna da Linley, dizendo para o Kuma comer a fruta e fugir. E ainda afirma para o Kuma não pensar em nada, então o Kuma sai correndo mesmo. E Ivankov fala: por favor, coma e sobreviva, Kuma. Só que ele é arremessado pela Linley. Então aqui o Kuma já engole a fruta e é muito bom o efeito que dá. Ele já fica todo perplexo. E se ao menos um de nós sobrevivermos, assim venceremos. E Kuma, você conseguiu. Assim, o Kuma logo se depara com quem? Exatamente, com o haki estrondoso do Sun Saturn. Sun Saturn diz: então você é o garoto bucaneiro. Seu destino é ser um escravo e morrer. E é o que o curso da história escolheu para você. Então Kuma faz um questionamento muito importante, que é estranho que algumas pessoas tenham nascido para serem importantes, e que não faz sentido ter nascido para ser um escravo, e que se ele tivesse algum tipo de poder, ele queria salvar o maior número possível dessas pobres pessoas, como Onika. Então fica essa divergência entre o lado bom e o lado ruim. Sun Saturn, ele olha de uma maneira estrondosa para o Kuma e diz: então é por isso que você precisa morrer. Só que esse evento foi triste por quê? Porque não teve a batalha que a gente tanto queria ver. E acabou nisso, e depois tá só o flashback do Kuma de novo. E volta para o reino de Sorbet, onde o Ivankov está lendo o jornal e vendo que a mídia realmente é aterrorizante, mostrando que o Garp foi um herói dentro dessa ilha. E diz: esse tal repórter Morgans é um lixo mesmo. E tá o Kuma orando, dizendo que quando ele pensa que ainda há vidas que ele poderia ter salvo, Ivankov diz: pode parar com isso, em meio a todo esse caos você salvou mais de 500 vidas. E a Jeanne afirma: realmente, Kuma, não se cobre tanto, né? Porque todos eles choraram com muita gratidão, e ela também. E Ivankov diz: suas mãos libertaram essas pessoas, são as mãos da libertação. Kuma fica relutante pensando sobre isso e olha para suas mãos. Ela já tá como se fosse a pata de um urso mesmo, lembrando das palavras de seu pai dizendo que ele é forte e que ele irá resistir. Ivankov afirma: então sua família administrava uma igreja, então eu entendo por que você é assim. E assim surgem vagas lembranças de sua família. O Ivankov está indo embora e fala que vai para o mar desfrutar da sua liberdade. Kuma diz que nunca vai esquecer o rosto do Ivankov. E o Ivankov diz: claro que você nunca esqueceu um rostão desse, né? A Jeanne fala que vai ficar aqui com Kuma pra ver o que ela vai fazer com a vida dela. E diz para o Kuma: como eu sou 4 anos mais velha que você, eu vou ter que te alimentar. Só que em sua primeira oportunidade ela tenta cortar lenha e não consegue, então essa tarefa foi feita para o Kuma, e ele consegue de uma maneira muito prática, né? Até porque ele fazia isso com sua família. Logo então os dois se deparam com 2 crianças, e essas crianças perguntam para o Kuma qual a idade dele. Ele fala que tem 9 anos e ela já volta logo para trás com medo. E começam a chamar o Kuma de monstro, tacando várias pedras nele, né? Só que a Jeanne entra para esbarrar e começa a bater em todos os moleques. Aqui é uma das partes mais importantes. O Kuma soube usar muito bem sua fruta. Ele toca na cabeça do moleque e consegue tirar
a dor dele. Exatamente, mano. Essa é uma das cenas muito lindas que o Kuma fez dentro de One Piece. Os garotos falam, nossa, minha dor acabou sumindo. E então os dois sempre eram rodeados por essas crianças que começavam a admirar tanto o Kuma. E assim termina de uma maneira muito feliz esse episódio, com os dois comendo refeições e vivendo a vida tranquilamente.